Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo para o canal Mitologia Grega. Só que esse conteúdo de hoje é um conteúdo especial, eu tinha feito ainda o ano passado também um conteúdo especial do Natal, pensando em termos de colocar alguma reação, algum tipo de informação e mesmo de conteúdo ligado ao mito cristão nesse período que é tão importante, né? Que é tão fundamental para a história do cristianismo, no caso, o nascimento de Jesus Cristo. E ali, o ano passado, eu fiz algumas reações especiais sobre o Natal. Até cheguei a fazer, acho que quatro postagens, e a última eu me recordo que eu cheguei a fazer uma postagem sobre o Dia de Reis, o dia 6 de janeiro. Pois bem, fiquei pensando esse ano o que eu iria trazer nesse nosso momento aqui agora, né, em relação ao Natal, que conteúdo eu poderia acrescentar para todos. E eu fiquei pensando em algo relacionado a um tema que eu gosto muito, que são os apócrifos, tá? E dos livros apócrifos, que tem tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, pensando em uma terminologia cristã, nós temos um grupo de apócrifos que são muito especiais, que são chamados Evangelhos da Infância. Esses evangelhos a gente consegue localizar em número de 5, pelo menos traduzidos para o português, são os que eu tenho acesso, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, do Moralde, cheguei até a comentar, acho que cheguei a mostrar uma vez. Então tem esse livro aqui, publicado pela Paulus, tá? Que são os Evangelhos Apócrifos. Tem essa coleção aqui, que aqui são 3 volumes, pela Fonte Editorial, e nesse primeiro volume aqui, nós temos exatamente os Evangelhos da Infância. E esses Evangelhos da Infância têm contos maravilhosos relacionados ao período do Natal, que é tão, como eu disse no certo momento, é tão especial para nós. Como um grande número de pessoas não possui acesso aos textos apócrifos que falam sobre o nascimento de Jesus, inclusive são nesses evangelhos apócrifos relacionados à infância que nós temos até mesmo o nome dos magos, né, dos ditos reis magos, que no livro de Mateus não vem falando que eles eram reis, né, mas que eles eram magos vieram do Oriente. Em algum texto apócrifo vem o nome deles, né, graças à tradição, à preservação do nome deles, que nós sabemos que era Gaspar, Melquior e Baltazar, tá? Então eu fiquei pensando que seria muito interessante eu trazer aqui a leitura dos evangelhos apócrifos relacionados especificamente aos evangelhos da infância e apenas pontuando a questão do nascimento, tá? Então, claro que no caso dos evangelhos da infância, eles passam além da questão do nascimento de Jesus e falam até de um pouco da infância, obviamente, dele, né? Um pouco crescidinho e tudo mais, mas eu fiquei pensando que seria interessante e significativo para essa data do dia 25 de dezembro trazer para vocês que estão aqui acompanhando o canal Mitologia Grega de A a Z os relatos relacionados aos evangelhos apócrifos, aos evangelhos da infância e o que é que eles têm a dizer, o que é que eles dizem sobre o nascimento de Jesus. Bom, então, se você chegou até aqui o nosso canal por alguma indicação do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Volto a dizer, esse é um momento especial, isso é uma gravação especial, relacionado, obviamente, ao período que nós estamos passando, o Natal. E vou pedir que, se você não está inscrito, que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você, ao se inscrever, ative as notificações para que todas as vezes que eu postar algum conteúdo aqui, você seja avisado. E se você souber de alguém que gosta desse tipo de conteúdo, então divulgue para as pessoas, divulgue em suas redes. Vai ser um prazer poder contar com a presença de todos aqui. Então vamos agora para a narrativa dos evangelhos apócrifos, dos evangelhos da infância,
tratando do aspecto do nascimento de Jesus Cristo. Um abraço e até breve para iniciarmos o nosso conteúdo aqui. Evangelho Pseudo-Mateus da Infância, o livro sobre a origem da abençoada Maria e a infância do Salvador. José estava em Cafarnaum trabalhando, ele era carpinteiro. Ele permaneceu ali por 9 meses. Quando voltou para casa, encontrou Maria grávida. Totalmente tomado de angústia, ele clamou trêmulo: Senhor Deus, aceita meu espírito, porque é melhor que eu morra do que viva. As virgens que estavam com Maria lhe disseram: Que dizes, Senhor José? Sabemos que nenhum homem a tocou. Sabemos que nela a inocência e a virgindade foram preservadas sem mácula, pois ela tem sido guardada por Deus. Ela sempre persiste conosco na oração. Diariamente o anjo do Senhor fala com ela. Diariamente ela aceita alimento da mão de um anjo. Como é possível haver pecado nela? Pois se tu queres que te expressemos nossas suspeitas, essa gravidez foi causada por ninguém mais que o anjo de Deus. José, porém, disse: Estás tentando fazer com que eu acredite que um anjo do Senhor a engravidou? É de fato possível que alguém vestido de anjo do Senhor a tenha enganado. Disse, depois de dizer isso, e chorou, falando: Com que face deverei ir ao templo de Deus? Com que pretexto devo visitar os sacerdotes de Deus? Que farei? Depois de dizer isso, ele fez planos para ocultá-la e repudiá-la. Então ele planejou levantar-se à noite a fugir para viver escondido. E eis que naquela noite um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de aceitar Maria como tua esposa, porque aquele que está em seu ventre é do Espírito Santo. Ela terá um filho que será chamado Jesus. Ele salvará seu povo dos seus pecados. José acordou do seu sono, deu graças a Deus e contou sua visão a Maria e às virgens que estavam com ela. E depois de ser confortado por Maria, ele disse: Eu pequei porque suspeitei de ti. Aconteceu que depois disso espalhou-se um murmúrio que Maria estava grávida. José foi agarrado pelos emissários do templo e levado ao sumo sacerdote, que junto com os sacerdotes se pôs a repreendê-lo, dizendo: Como é que tu fosses enganado de tal matrimônio, e uma virgem a quem os anjos de Deus alimentaram como uma pomba no templo, que desejou nunca ver homem algum, que tinha uma excelente instrução na lei de Deus? Se tu mesmo não a tivesses violado, hoje ela permaneceria virgem. José, porém, fez um juramento que ele havia jamais a tocara. Abiatar, o sumo sacerdote, lhe disse: Como Deus vivo, portanto, te farei beber a água da prova do Senhor, e imediatamente ele demonstrará teu pecado. Toda a multidão de Israel se reuniu, tantos que era impossível contá-los, e Maria foi conduzida ao templo do Senhor. Sacerdotes e vizinhos e seus pais clamaram e disseram a Maria: Confessa teu pecado aos sacerdotes, tu que fostes como uma pomba no templo de Deus, que aceitasses alimento das mãos de um anjo. José também foi chamado ao altar, e lhes deram a água da prova do Senhor, que se um homem faltoso beber e der 7 voltas ao redor do altar, Deus fará seu pecado aparecer no rosto do homem. Quando então um alegre José bebeu e deu voltas ao redor do altar, nenhum sinal de pecado foi revelado nele. Então todos os sacerdotes e ministros e o povo o santificaram, dizendo: Abençoado és tu, porque nenhuma culpa foi descoberta em ti. Depois eles chamaram Maria e lhes disseram: Agora, que desculpas pode ter? Ou que sinal ele manifestará em ti, além do que tua gravidez revela em seu ventre? Só exigiremos de ti que, porque José é inocente com respeito a ti, tu devas confessar quem te enganou. É melhor que a tua confissão te traia do que a ira de Deus dê um sinal em teu rosto e se te exponha no meio do povo. Então Maria, firme e intrépida, disse: Se existir em mim qualquer mácula ou pecado, ou que se houve em mim qualquer concupiscência ou lascívia, que o Senhor me exponha à vista de todo o povo, para que eu possa ser um exemplo para a correção de todos. E ela foi confiante até o altar de Deus. Bebeu a água da prova, deu 7 voltas ao redor do altar, e nenhuma falta foi encontrada nela. E enquanto todo o povo se maravilhava e gaguejava, vendo que ela estava grávida e mesmo assim nenhum sinal de culpa
aparecer no seu rosto, eles começaram a ficar agitados e a murmurar entre si, como as multidões fazem. Alguns diziam uma bênção, outros, por má consciência, a acusavam. Então, vendo as suspeitas do povo, que eles não foram purgados pela integridade dela, com todos os atentos, Maria falou em clara voz: Como Deus vive, Adonai das hostes, em cuja presença estou, eu nunca conheci um homem, nem eu mesmo considerei conhecer um homem, porque desde a minha infância, por toda a minha infância, tive esta convicção. E esta oferenda que fiz a Deus desde a minha infância, para que continuasse em integridade com aquele que me criou, viver nele somente com quem confabulo, enquanto eu viver, permanecer com ele somente sem mácula. Então todos a beijaram, pedindo que os perdoasse por suas maléficas suspeitas. E todo o povo e os sacerdotes e todas as virgens, com exultação e louvor, a conduziram até sua casa, bradando e dizendo: Abençoado o nome do Senhor, que revelou tua santidade para todas as multidões de Israel. No terceiro dia depois do nascimento do Senhor, Maria saiu da caverna. Ela foi até o estábulo e colocou a criança numa manjedoura, e um boi e um burrico a adoraram. Então aquilo que foi dito através do profeta Isaías se cumpriu. O boi conhece seu proprietário, e o burrico a manjedoura de seu senhor. Esses animais, tendo no meio deles, o adoravam de cessar. Assim, aquilo que foi falado através do profeta Abacuque se cumpriu: Tu serás conhecido entre dois animais. José e Maria permaneceram ali com a criança durante 3 dias. Quando eles chegaram a uma determinada caverna e quiseram descansar nela, Maria desceu da mula de carga e, sentando-se, segurou Jesus no colo. Havia 3 rapazes viajando com José e uma menina com Maria. E eis que de repente muitos dragões saíram da caverna. Quando os rapazes viram-no na frente deles, eles gritaram com grande medo. Então Jesus desceu do colo de sua mãe, ficou em pé diante dos dragões. Eles, porém, o adoraram, e enquanto o adoravam, recuaram. Então aquilo que foi dito através do profeta Davi se cumpriu: Vós, dragões da terra, louvai o Senhor, vós, dragões, e todas as criaturas do abismo. Então o menino Jesus caminhou diante deles e lhes ordenou que não machucassem homem algum. Mas Maria e José estavam com muito medo que o menino pudesse ser machucado pelos dragões. Jesus lhes disse: Não tenhas medo, nem me considerai uma criança. Eu sempre fui um homem perfeito, e assim agora sou. É necessário que todos os animais selvagens da floresta sejam mansos diante de mim. Semelhantemente, leões e leopardos o adoraram e o acompanharam no deserto. Para onde quer que José e Maria fossem, eles o precediam, mostrando o caminho e inclinando suas cabeças. Eles adoravam Jesus. No entanto, a primeira vez que Maria viu os leões e outros tipos de animais selvagens ao seu redor, ela ficou muito amedrontada. O menino Jesus, com um semblante alegre, olhou para trás e disse: Não tenhas medo, mãe. Eles não virão correndo para cá para machucar-te, e eles sim correm para te obedecer. Quando ele disse isso, tirou o medo do coração dela. Os leões viajavam com eles e com os bois, e os burricos e os animais de carga, que carregavam suas necessidades, e eles não machucaram nenhum deles enquanto permaneceram. Eram mansos, como ovelhas e cordeiros que eles trouxeram consigo da Judéia e tinham com eles. Eles viajavam entre os lobos e não estavam amedrontados. Não houve dano algum para quem quer que seja. Então aquilo que foi dito pelo profeta se cumpriu. Lobos serão apacentados com cordeiros, o leão e o boi comerão juntos. Havia 2 bois e a carroça na qual eles carregavam suas necessidades, que os leões guiavam com sua jornada.